Regimento interno da Câmara dos Deputados. Capítulo 14. Da redação do vencido, da redação final e dos autógrafos. Artigo 194. Terminada a votação em primeiro turno, os projetos irão à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para redigir o vencido. Parágrafo único. A redação será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir, nos projetos aprovados em primeiro turno, sem emendas. Artigo 195. Ultimada a fase da votação, em turno único ou em segundo turno, conforme o caso, será a proposta de emenda à Constituição ou o projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à comissão competente para a redação final, na conformidade do vencido, com a apresentação, se necessário, de emendas de redação. Parágrafo 1º. A redação final é parte integrante do turno em que se concluir a apreciação da matéria. Parágrafo 2º. A redação final será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir. Inciso 1. Nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos em segundo turno, se aprovados sem modificações, já tendo sido feita a redação do vencido em primeiro turno. Inciso 2. Nos substitutivos aprovados em segundo turno, sem emendas. Inciso 3. Nos projetos do Senado aprovados sem emendas. Parágrafo 3º. A comissão poderá, em seu parecer, propor seja considerada como final a redação do texto de proposta de emenda à Constituição, projeto ou substitutivo aprovado sem alterações, desde que em condições de ser adotado como definitivo. Parágrafo 4º. Nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos do Senado emendados pela Câmara, a redação final limitar-se às emendas, destacadamente, não as incorporando ao texto da proposição, salvo quando apenas corrijam defeitos evidentes de forma, sem atingir de qualquer maneira a substância do projeto. Artigo 196. A redação do vencido ou a redação final será elaborada dentro de 10 sessões para os projetos em tramitação ordinária, 5 sessões para os em regime de prioridade, e 1 sessão, prorrogável por outra, excepcionalmente, por deliberação do plenário, para os em regime de urgência, entre eles incluídas as propostas de emenda à Constituição. Artigo 197. É privativo da comissão específica para estudar a matéria redigir o vencido e elaborar a redação final, nos casos de proposta de emenda à Constituição, de projeto de código ou sua reforma e, na hipótese do parágrafo 6º do artigo 216, de projeto de regimento interno. Artigo 198. A redação final será votada depois de publicada no Diário da Câmara dos Deputados ou distribuída em avulsos, observado o interstício regimental. Parágrafo 1º. O plenário poderá, quando a redação chegar à mesa, dispensar-lhe a impressão, para o fim de proceder-se à imediata votação, salvo se a proposição houver sido emendada na sua discussão final ou única. Parágrafo 2º. A redação final emendada será sujeita à discussão depois de publicadas as emendas, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ou da comissão referida no artigo 197. Parágrafo 3º. Somente poderão tomar parte do debate, uma vez e por 5 minutos cada um, o autor de emenda, um deputado contra e o relator. Parágrafo 4º. A votação da redação final terá início pelas emendas. Parágrafo 5º. Figurando a redação final na ordem do dia, se sua discussão for encerrada sem emendas ou retificações, será considerada definitivamente aprovada, sem votação. Artigo 199. Quando, após a aprovação de redação final, se verificar inexatidão do texto, a mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao plenário e fará a devida comunicação ao Senado, se já lhe houver enviado autógrafo, ou ao Presidente da República, se o projeto já tiver subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção, em caso contrário, caberá decisão ao plenário. Parágrafo único. Quando a inexatidão, lapso ou erro manifesto do texto se verificar em autógrafo recebido do Senado, a mesa o devolverá a este, para correção, do que dará conhecimento ao plenário. Artigo 200. A proposição aprovada em definitivo pela Câmara, ou por suas comissões, será encaminhada em autógrafos à sanção, à promulgação ou ao Senado, conforme o caso, até a segunda sessão seguinte. Parágrafo 1º. Os autógrafos reproduzirão a redação final aprovada pelo plenário, ou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, se conclusiva, ou o texto do Senado, não emendado. Parágrafo 2º.
As resoluções da Câmara serão promulgadas pelo presidente no prazo de 2 sessões após o recebimento dos autógrafos. Não o fazendo, caberá aos vice-presidentes, segundo a sua numeração ordinal, exercer essa atribuição. Título 6. Das matérias sujeitas a disposições especiais. Capítulo 1. Da proposta de emenda à Constituição. Artigo 201. A Câmara apreciará a proposta de emenda à Constituição. Inciso 1. Apresentada pela terça parte, no mínimo, dos deputados, pelo Senado Federal, pelo Presidente da República, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma pela maioria dos seus membros. Inciso 2. Desde que não se esteja na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio e que não proponha a abolição da federação, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos poderes e dos direitos e garantias individuais. Artigo 202. A proposta de emenda à Constituição será despachada pelo presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de 5 sessões, devolvendo-a à mesa com o respectivo parecer. Parágrafo 1º. Se inadmitida a proposta, poderá o autor, com o apoiamento de líderes que representem, no mínimo, 1/3 dos deputados, requerer a apreciação preliminar em plenário. Parágrafo 2º. Admitida a proposta, o presidente designará a comissão especial para o exame do mérito da proposição, a qual terá o prazo de 40 sessões, a partir de sua constituição para proferir parecer. Parágrafo 3º. Somente perante a comissão especial poderão ser apresentadas emendas, com o mesmo quórum mínimo de assinaturas de deputados e nas condições referidas no inciso 2 do artigo anterior, nas primeiras 10 sessões do prazo que lhe está destinado para emitir parecer. Parágrafo 4º. O relator ou a comissão, em seu parecer, só poderá oferecer emenda ou substitutivo à proposta nas mesmas condições estabelecidas no inciso 2 do artigo precedente. Parágrafo 5º. Após a publicação do parecer interstício de 2 sessões, a proposta será incluída na ordem do dia. Parágrafo 6º. A proposta será submetida a 2 turnos de discussão e votação, com interstício de 5 sessões. Parágrafo 7º. Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, 3/5 dos votos dos membros da Câmara dos Deputados, em votação nominal. Parágrafo 8º. Aplicam-se à proposta de emenda à Constituição, no que não colidir com o estatuído neste artigo, as disposições regimentais relativas ao trâmite e apreciação dos projetos de lei. Artigo 203. A proposta de emenda à Constituição recebida do Senado Federal, bem como as emendas do Senado à proposta de emenda à Constituição oriunda da Câmara, terá a mesma tramitação estabelecida no artigo precedente. Parágrafo único. Quando ultimada na Câmara a aprovação da proposta, será o fato comunicado ao presidente do Senado e convocada a sessão para a promulgação da emenda. Capítulo 2. Dos projetos de iniciativa do Presidente da República com solicitação de urgência. Artigo 204. A apreciação do projeto de lei de iniciativa do Presidente da República, para o qual tenha solicitado urgência, consoante os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 64 da Constituição Federal, obedecerá ao seguinte. Inciso 1. Fim do prazo de 45 dias de seu recebimento pela Câmara, sem a manifestação definitiva do plenário, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime sua votação. Inciso 2. A apreciação das emendas do Senado pela Câmara, em função revisora, far-se-á no prazo de 10 dias, ao término do qual se procederá na forma do inciso anterior. Parágrafo 1º. A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo Presidente da República depois da remessa do projeto e em qualquer fase de seu andamento, aplicando-se a partir daí o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Os prazos previstos neste artigo não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos de código. Capítulo 3. Dos projetos de código. Artigo 205. Recebido o projeto de código ou apresentado à mesa, o presidente comunicará o fato ao plenário e determinará sua inclusão na ordem do dia da sessão seguinte, sendo publicado e distribuído em avulsos. Parágrafo 1º. No decurso da mesma sessão, ou logo após, o presidente nomeará comissão especial para emitir parecer sobre o projeto e as emendas. Parágrafo 2º. A comissão se reunirá no prazo de 2 sessões a partir de sua constituição, para eleger seu presidente e 3 vice-presidentes. Parágrafo 3º.
O presidente da comissão designará em seguida o relator geral e tantos relatores parciais quantos forem necessários para as diversas partes do Código. Parágrafo 4º. As emendas serão apresentadas diretamente na comissão especial, durante o prazo de 20 sessões consecutivas contado da instalação desta, e encaminhadas, à proporção que forem oferecidas, aos relatores das partes a que se referirem. Parágrafo 5º. Após encerrado o período de apresentação de emendas, os relatores parciais terão o prazo de 10 sessões para entregar seus pareceres sobre as respectivas partes e as emendas que a eles tiverem sido distribuídas. Parágrafo 6º. Os pareceres serão imediatamente encaminhados ao relator geral, que emitirá o seu parecer no prazo de 15 sessões contado daquele em que se encerrar o dos relatores parciais. Parágrafo 7º. Não se fará a tramitação simultânea de mais de 2 projetos de código. Parágrafo 8º. A mesa só receberá projeto de lei para tramitação na forma deste capítulo, quando a matéria, por sua complexidade ou abrangência, deva ser apreciada como código. Artigo 206. A comissão terá o prazo de 10 sessões para discutir e votar o projeto e as emendas com os pareceres. Parágrafo único. A comissão, na discussão e votação da matéria, obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. As emendas com parecer contrário serão votadas em globo, salvo os destaques requeridos por 1/10 dos deputados, ou líderes que representem este número. Inciso 2. As emendas com parecer favorável serão votadas em grupo para cada relator parcial que as tiver relatado, salvo o destaque requerido por membro da comissão ou líder. Inciso 3. Sobre cada emenda destacada, poderá falar o autor, o relator geral e o relator ou parcial, bem como os demais membros da comissão, por 5 minutos cada um, improrrogáveis. Inciso 4. O relator geral e os relatores parciais poderão oferecer, juntamente com seus pareceres, emendas que serão tidas como tais, para efeitos posteriores, somente se aprovadas pela comissão. Inciso 5. Concluída a votação do projeto e das emendas, o relator geral terá 5 sessões para apresentar o relatório do vencido na comissão. Artigo 207. Publicados e distribuídos em avulsos, dentro de 2 sessões, o projeto, as emendas e os pareceres, proceder-se-á à sua apreciação no plenário, em turno único, obedecido o interstício regimental. Parágrafo 1º. Na discussão do projeto, que será uma só para toda a matéria, poderão falar os oradores inscritos pelo prazo improrrogável de 15 minutos, salvo o relator geral e os relatores parciais, que disporão de 30 minutos. Parágrafo 2º. Poder-se-á encerrar a discussão mediante requerimento de líder, depois de debatida a matéria em 5 sessões, se antes não for encerrada por falta de oradores. Parágrafo 3º. A mesa destinará sessões exclusivas para discussão e votação dos projetos de código. Artigo 208. Aprovados o projeto e as emendas, a matéria voltará à comissão especial, que terá 5 sessões para elaborar a redação final. Parágrafo 1º. Publicada e distribuída em avulsos, a redação final será votada independentemente de discussão, obedecido o interstício regimental. Parágrafo 2º. As emendas à redação final serão apresentadas na própria sessão e votadas imediatamente, após parecer oral do relator geral ou relator parcial. Artigo 209. O projeto de código aprovado será enviado ao Senado Federal no prazo de até 5 sessões, acompanhado da publicação de todos os pareceres que o instruíram na tramitação. Artigo 210. As emendas do Senado Federal ao projeto de código irão à comissão especial, que terá 10 sessões para oferecer parecer sobre as modificações propostas. Parágrafo 1º. Publicadas as emendas e o parecer, dentro de 2 sessões o projeto será incluído em ordem do dia. Parágrafo 2º. Na discussão, serão debatidas somente as emendas do Senado Federal. Parágrafo 3º. É lícito cindir a emenda do Senado Federal para votar separadamente cada artigo, parágrafo, inciso e a linha dela constante. Parágrafo 4º. O projeto aprovado definitivamente será enviado à sanção no prazo improrrogável de 3 sessões. Parágrafo 5º. O projeto de código recebido do Senado Federal para revisão obedecerá às normas previstas neste capítulo. Artigo 211. A requerimento da comissão especial, sujeito à deliberação do plenário, os prazos previstos neste capítulo poderão ser: Inciso 1. Prorrogados até o dobro e, em casos excepcionais, até o quádruplo. Inciso 2.
suspensos, conjunta ou separadamente, até 120 sessões, sem prejuízo dos trabalhos da comissão, prosseguindo-se a contagem dos prazos regimentais de tramitação fim do período da suspensão. Capítulo 3A dos projetos de consolidação. Artigo 212. A mesa diretora, qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados poderá formular projeto de consolidação, visando a sistematização, a correção, ao aditamento, a supressão e a conjugação de textos legais, cuja elaboração cingir-se-á aos aspectos formais, resguardada a matéria de mérito. Parágrafo 1º. A mesa diretora remeterá o projeto de consolidação ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que o examinarão, vedadas as alterações de mérito. Parágrafo 2º. O Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, recebido o projeto de consolidação, fá-lo-á publicar no Diário Oficial e no Diário da Câmara dos Deputados, a fim de que, no prazo de 30 dias, a ele sejam oferecidas sugestões, as quais, se for o caso, serão incorporadas ao texto inicial, a ser encaminhado, em seguida, ao exame da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Artigo 213. O projeto de consolidação, após apreciação do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, será submetido ao plenário da Casa. Parágrafo 1º. Verificada a existência de dispositivos visando a alteração ou supressão de matéria de mérito, deverão ser formuladas emendas, visando a manutenção do texto da consolidação. Parágrafo 2º. As emendas apresentadas em plenário consoante o disposto no parágrafo anterior deverão ser encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que sobre elas emitirá parecer, sendo-lhe facultada, para tanto e se for o caso, a requisição de informações junto ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis. Parágrafo 3º. As emendas aditivas apresentadas ao texto do projeto visam a adoção de normas excluídas, e as emendas supressivas, a retirada de dispositivos conflitantes com as regras legais em vigor. Parágrafo 4º. O relator proporá, em seu voto, que as emendas consideradas de mérito, isolada ou conjuntamente, sejam destacadas para fins de constituírem projeto autônomo, o qual deverá ser apreciado pela Casa, dentro das normas regimentais aplicáveis à tramitação dos demais projetos de lei. Parágrafo 5º. As alterações propostas ao texto, formuladas com fulcro nos dispositivos anteriores, deverão ser fundamentadas com a indicação do dispositivo legal pertinente. Parágrafo 6º. Após o pronunciamento definitivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o projeto de consolidação será encaminhado ao plenário, tendo preferência para inclusão em ordem do dia. Capítulo 4. Das matérias de natureza periódica. Seção 1. Dos projetos de fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado. Artigo 214. A Comissão de Finanças e Tributação incumbe elaborar, no último ano de cada legislatura, o projeto de decreto legislativo destinado a fixar a remuneração e ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional, a vigorar na legislatura subsequente, bem assim a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado para cada exercício financeiro, observado que dispõe os artigos 150, 2ª, e 153, 3º e parágrafo 2º, e, da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Se a comissão não apresentar, durante o primeiro semestre da última sessão legislativa da legislatura, o projeto de que trata este artigo, ou não o fizer nesse interregno qualquer deputado, a mesa incluirá na ordem do dia, na primeira sessão ordinária do segundo período semestral, em forma de proposição, as disposições respectivas em vigor. Parágrafo 2º. O projeto mencionado neste artigo figurará na ordem do dia durante 5 sessões para recebimento de emendas, sobre as quais a Comissão de Finanças e Tributação emitirá parecer no prazo improrrogável de 5 sessões. Seção 2. Da tomada de contas do Presidente da República. Artigo 215. A Comissão de Finanças e Tributação incumbe proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Parágrafo 1º. A comissão aguardará, para pronunciamento definitivo, a organização das contas do exercício, que deverá ser feita por uma subcomissão especial, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, dentro de 60 sessões. Parágrafo 2º. A subcomissão especial compor-se-á, pelo menos, de tantos membros quantos forem os órgãos que figuraram no orçamento da União referente ao exercício anterior, observado o princípio da proporcionalidade partidária.
Parágrafo 3º. Cada membro da subcomissão especial será designado relator parcial da tomada de contas relativas a um órgão orçamentário. Parágrafo 4º. A subcomissão especial terá amplos poderes, mormente referidos nos parágrafos 1º ao 4º do artigo 61, cabendo-lhe convocar os responsáveis pelo sistema de controle interno e todos os ordenadores de despesa da administração pública direta, indireta e fundacional dos três poderes, para comprovar, no prazo que estabelecer, as contas do exercício findo, na conformidade da respectiva lei orçamentária e das alterações havidas na sua execução. Parágrafo 5º. O parecer da Comissão de Finanças e Tributação será encaminhado, através da mesa da Câmara, ao Congresso Nacional, com a proposta de medidas legais e outras providências cabíveis. Parágrafo 6º. A prestação de contas, após iniciada a tomada de contas, não será óbice a adoção e continuidade das providências relativas ao processo por crime de responsabilidade nos termos da legislação especial. Capítulo 5. Do Regimento Interno. Artigo 216. O regimento interno poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa de deputado, da mesa, de comissão permanente ou de comissão especial para esse fim criada, em virtude de deliberação da Câmara, da qual deverá fazer parte um membro da mesa. Parágrafo 1º. O projeto, após publicado e distribuído em avulsos, permanecerá na ordem do dia durante o prazo de 5 sessões para o recebimento de emendas. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, o projeto será enviado. Inciso 1. À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em qualquer caso. Inciso 2. À comissão especial que o houver elaborado, para exame das emendas recebidas. Inciso 3. À mesa, para apreciar as emendas e o projeto. Parágrafo 3º. Os pareceres das comissões serão emitidos no prazo de 5 sessões, quando o projeto for de simples modificação, e de 20 sessões, quando se tratar de reforma. Parágrafo 4º. Depois de publicados os pareceres e distribuídos em avulsos, o projeto será incluído na ordem do dia, em primeiro turno, que não poderá ser encerrado, mesmo por falta de oradores, antes de transcorridas 2 sessões. Parágrafo 5º. O segundo turno não poderá ser também encerrado antes de transcorridas 2 sessões. Parágrafo 6º. A redação do vencido e a redação final do projeto competem à comissão especial que o houver elaborado, ou à mesa, quando de iniciativa desta, de deputados ou comissão permanente. Parágrafo 7º. A apreciação do projeto de alteração ou reforma do regimento obedecerá às normas vigentes para os demais projetos de resolução. Parágrafo 8º. A mesa fará a consolidação e publicação de todas as alterações introduzidas no regimento antes de fim do cada biênio. Capítulo 6. Da autorização para instauração de processo criminal contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Artigo 217. A solicitação do Presidente do Supremo Tribunal Federal para instauração de processo, nas infrações penais comuns, contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado será recebida pelo Presidente da Câmara dos Deputados, que notificará o acusado e despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Perante a comissão, o acusado ou seu advogado terá o prazo de 10 sessões para, querendo, manifestar-se. Inciso 2. A comissão proferirá parecer dentro de 5 sessões contadas do oferecimento da manifestação do acusado ou do término do prazo previsto no inciso anterior, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de autorização. Inciso 3. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania será lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados, distribuído em avulsos incluído na ordem do dia da sessão seguinte à de seu recebimento pela mesa. Inciso 4. Encerrada a discussão, será o parecer submetido à votação nominal, pelo processo da chamada dos deputados. Parágrafo 1º. Se, da aprovação do parecer por 2/3 dos membros da Casa, resultar admitida a acusação, considerar-se-á autorizada a instauração do processo. Parágrafo 2º. A decisão será comunicada pelo Presidente ao Supremo Tribunal Federal dentro do prazo de 2 sessões. Capítulo 7. Do processo nos crimes de responsabilidade do Presidente e do Vice-Presidente da República e de Ministro de Estado. Artigo 218. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara dos Deputados o Presidente da República, o Vice-Presidente da República ou o Ministro de Estado por crime de responsabilidade.
Parágrafo 1º. A denúncia, assinada pelo denunciante e com firma reconhecida, deverá ser acompanhada de documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com indicação do local onde possam ser encontrados, bem como, se for o caso, do rol das testemunhas, em número de 5, no mínimo. Parágrafo 2º. Recebida a denúncia pelo presidente, verificada a existência dos requisitos de que trata o parágrafo anterior, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada à comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os partidos. Parágrafo 3º. Do despacho do presidente que indeferir o recebimento da denúncia, caberá recurso ao plenário. Parágrafo 4º. Do recebimento da denúncia será notificado o denunciado para manifestar-se, querendo, no prazo de 10 sessões. Parágrafo 5º. A comissão especial se reunirá dentro de 48 horas, e depois de eleger seu presidente e relator, emitirá parecer em 5 sessões contadas do oferecimento da manifestação do acusado ou do término do prazo previsto no parágrafo anterior, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de autorização. Parágrafo 6º. O parecer da comissão especial será lido no expediente da Câmara dos Deputados e publicado na íntegra, juntamente com a denúncia, no Diário da Câmara dos Deputados e avulsos. Parágrafo 7º. Decorridas 48 horas da publicação do parecer da comissão especial, será o mesmo incluído na ordem do dia da sessão seguinte. Parágrafo 8º. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação nominal, pelo processo de chamada dos deputados. Parágrafo 9º. Será admitida a instauração do processo contra o denunciado se obtidos 2/3 dos votos dos membros da Casa, comunicada a decisão ao presidente do Senado Federal dentro de 2 sessões. Capítulo 8. Do comparecimento de ministro de Estado. Artigo 219. O ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas comissões. Inciso 1. Quando convocado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado. Inciso 2. Por sua iniciativa, mediante entendimentos com a mesa ou a presidência da comissão, respectivamente, para expor assunto de relevância de seu ministério. Parágrafo 1º. A convocação do ministro de Estado será resolvida pela Câmara ou comissão, por deliberação da maioria da respectiva composição plenária, a requerimento de qualquer deputado ou membro da comissão, conforme o caso. Parágrafo 2º. A convocação do ministro de Estado ser-lhe-á comunicada mediante ofício do primeiro secretário ou do presidente da comissão, que definirá o local, dia e hora da sessão ou reunião a que deva comparecer, com a indicação das informações pretendidas, importando o crime de responsabilidade ausência sem justificação adequada, aceita pela Casa ou pelo colegiado. Artigo 220. A Câmara reunir-se-á em comissão geral, sob a direção de seu presidente, toda vez que perante o plenário comparecer ministro de Estado. Parágrafo 1º. O ministro de Estado terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna, ficando subordinado às normas estabelecidas para o uso da palavra pelos deputados. Perante comissão, ocupará o lugar à direita do presidente. Parágrafo 2º. Não poderá ser marcado o mesmo horário para o comparecimento de mais de um ministro de Estado à Casa, salvo em caráter excepcional, quando a matéria lhes disser respeito conjuntamente, nem se admitirá sua convocação simultânea por mais de uma comissão. Parágrafo 3º. O ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. Parágrafo 4º. Em qualquer hipótese, a presença de ministro de Estado no plenário não poderá ultrapassar o horário normal da sessão ordinária da Câmara. Artigo 221. Na hipótese de convocação, o ministro encaminhará ao presidente da Câmara ou da Comissão, até a sessão da véspera da sua presença na Casa, sumário da matéria de que virá tratar, para distribuição aos deputados. Parágrafo 1º. O ministro, ao início do grande expediente, ou da ordem do dia, poderá falar até 30 minutos, prorrogáveis por mais 15, pelo plenário da Casa ou da Comissão, só podendo ser aparteado durante a prorrogação. Parágrafo 2º. Encerrada a exposição do ministro, poderão ser formuladas interpelações pelos deputados que se inscreveram previamente, não podendo cada um fazê-lo por mais de 5 minutos, exceto o autor do requerimento, que terá o prazo de 10 minutos. Parágrafo 3º. Para responder a cada interpelação, o ministro terá o mesmo tempo que o deputado para formulá-la. Parágrafo 4º. Serão permitidas a réplica e a tréplica, pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis. Parágrafo 5º.
É lícito aos líderes, após o término dos debates, usar da palavra por 5 minutos, sem apartes. Artigo 222. No caso do parágrafo 1º. Ser-lhe-á concedida a palavra durante 40 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por mais 20 minutos, por deliberação do plenário, só sendo permitidos apartes durante a prorrogação. Parágrafo 2º. Fim do discurso, o presidente concederá a palavra aos deputados, ou aos membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de 3 minutos, cada um, formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo o ministro do mesmo tempo para a resposta. Parágrafo 3º. Serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis. Artigo 223. Na eventualidade de não ser atendida a convocação feita de acordo com o artigo 50, caput, da Constituição Federal, o presidente da Câmara promoverá a instauração do procedimento legal cabível. Capítulo 9. Da participação na Comissão Representativa do Congresso Nacional e no Conselho da República. Artigo 224. A mesa conduzirá o processo eleitoral para a escolha, na última sessão ordinária do período legislativo anual, dos membros da Câmara dos Deputados que irão compor, durante o recesso, a Comissão Representativa do Congresso Nacional de que trata o artigo 58, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Parágrafo único. A mesa expedirá as instruções necessárias, com observância das exigências e formalidades previstas nos artigos 7 e 8, no que couber, atendendo que, na composição da comissão representativa, deverá reproduzir-se, quando possível, a proporcionalidade da representação dos partidos e dos blocos parlamentares na Casa. Artigo 225. A eleição dos 2 cidadãos que devam integrar o Conselho da República, a que se refere o artigo 89, inciso 7, 50ª Constituição Federal, será feita na forma prevista no artigo 7º, dentre candidatos escolhidos nos termos dos incisos 1 a 4 do artigo 8º, abstraído o princípio da proporcionalidade partidária. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.